pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos. Eu sou a Bianca e hoje eu tô com a Nath. Oi, gente, tudo bem? Estamos também com a Ju e com o João Paulo Aquino. Alegria pra gente estar aqui. Gente, prazer estar aqui com vocês, viu? Muito bom. Prazer é nosso. Então, João e Ju, eu queria que vocês se apresentassem um pouco. Vou começar pela Ju, pelas mulheres primeiro. Ju, eu sei que você é psicóloga, mas também é conselheira bíblica, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, como que foi para passar para conselheira bíblica, que a gente conversou um pouquinho, né? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu me formei em 2007 e de lá para cá fiquei realmente pensando, né? Não achando assim que seria o ideal ser psicóloga por conta das minhas questões de fé e de entender que o atendimento a uma pessoa, o cerne é a palavra, o cerne é Deus e da alma, né? Então, psique, né? O que é a psique? É a alma. E eu assim, como que eu vou trabalhar com a alma da pessoa sem falar de Deus e tal? Mas nesse meio tempo fiquei pensando, orando, estudando, né? É que não pode, né? Falar de Deus no consultório de psicologia. Não posso falar da minha fé, não posso nada, né? Tem que ser bem neutra. E aí eu fiquei nesse tempo pensando, enquanto ele tinha que estudar, a gente sabia que ele iria ainda para fora estudar e tal. Eu falei, não adianta montar nada agora, e orando, pensando, estudando. Quando a gente voltou em 2018, que aí eu já sabia que a gente ia marcar território ali, ficar fixo. Aí eu falei, não, agora eu vou abrir um consultório, mas de aconselhamento bíblico. E aí entreguei meu CRP, não atuo como psicóloga e sim como conselheira bíblica, mas faço isso como profissão, que é algo que eu vi lá fora, nos Estados Unidos isso é mais comum, e aí trouxe essa ideia para cá, né, para o Brasil. O aconselhamento bíblico até um tempo atrás a gente não via muito dizer assim aqui no Brasil, eu sou conselheira bíblica. Sim. Foi crescendo nos últimos anos, assim, eu acho. Isso. O primeiro contato que você teve com aconselhamento bíblico foi lá ou você já tinha aqui no Brasil? Não, foi assim, quando eu comecei em 2000 a faculdade, né, eu terminei em 2007 porque tive que trancar, casei, engravidei, né, 2 vezes e assim vai. E aí, mas em 2000, quando eu comecei, logo em seguida a gente começou a ter muito contato com o reverendo Davi Charles Gomes, né? E o Vadislau também, que é o pai dele, né? São 2 pessoas queridas e que tiveram muita influência. E ele falou para mim uma frase que eu nunca mais me esqueci e levei comigo. Ele falou, seja justa com a palavra. Esteja sempre com um livro de aconselhamento. Então, você está estudando psicologia, mas esteja sempre com um livro de aconselhamento. E aí você começa a estudar o livro de aconselhamento, a psicologia, você fala, não encaixa, né? E aí, por isso, a minha inquietação durante todo o meu curso, né? Então, foi daí que começou. E desde lá eu fui estudando. Então, no Jumper, eles têm um mestrado em aconselhamento bíblico. E eu cheguei a fazer alguns módulos lá, como ouvinte e tudo mais. E congressos, e aí fui estudando. Então, eu estudava psicologia, mas eu estudava também o aconselhamento bíblico. Legal. Né? Então, foi daí que começou. Legal. E você, João, você é pastor presbiteriano. Isso. Como que foi para você fazer um mestrado e doutorado lá fora? Como que é isso, né? Legal. Essa experiência. Desde o seminário que eu tenho esse gosto pelos estudos teológicos, né? E aí alguns professores foram bastante incentivadores dessa história, né? De sair do Brasil, de estudar, tudo mais. E Deus bondosamente abriu as portas, né? Então, fui para fora, fiz o mestrado, depois voltei aqui para o Brasil e depois Deus abriu as portas de novo e a gente foi para fora para o doutorado. Não foi um seguido do outro, então? Não. A gente foi, voltou. ficou 5 anos aqui e aí depois voltamos para lá de novo, para outra cidade, para fazer o doutorado em Novo Testamento. O doutorado é especificamente no Evangelho de Lucas em Novo Testamento. Legal. Que legal. E vocês são cristãos de berço, assim, nasceram em lar cristão, se converteram depois? Qual que é a história de conversão de vocês? Porque todo convidado que vem aqui, a gente pede pra contar a história de conversão, porque é o que mais importa da nossa vida, né? A nossa vida começou ali. Então, em que momento começou a vida com Jesus de vocês? E como vocês se conheceram, né, também? Legal. A gente gosta de contar essa história. Né? Então, para mim foi assim, eu nasci em lar cristão, presbiteriano, meus pais presbiterianos, tal, na igreja lá de Suzano, né, Unida de Suzano.
Só que com 15 anos, eu já vinha falando para o meu pai, eu era um pouco rebelde, né? Personalidade tanto forte, meio rebelde, então eu não queria ir na igreja mais e tal. E eu falava, não, vocês são crentes, eu não sou. E tal, com 15 anos. Aí meu pai falou, tudo bem, não vou te obrigar mais, você já tem idade para decidir e tudo mais. Aí eu parei de ir à igreja, não era crente, né, e tal. Parei de ir. E fiquei dos 15 até os 19 para 20 anos, afastada. E aí foi muito difícil, porque eu tive um relacionamento extremamente complicado, me machuquei demais, e aí voltei pela dor, né? Como dizem, voltei para a igreja e aí me converti. E foi Quantos muito... anos isso? com 20 anos. Aí foi muito legal, porque assim, eu fui para a mesma igreja, né? Mas assim, aquela coisa que todo mundo fala, e eu falei muito, essa igreja, as pessoas são muito difíceis, são falsas, não são unidas, e aquela coisa toda que a culpa é da igreja, né? Quando eu voltei, a igreja era linda, as pessoas eram lindas. Então, assim, porque meu coração estava diferente, era outro, né? Então, assim, é muito legal isso. E outra coisa que eu gosto de falar também é que quando eu estava longe, eu achava que eu era crente. Eu falava, você não precisa de igreja. Né? Para que a gente precisa de igreja? E se eu morrer, Deus está em todo lugar. Se eu morrer, eu ia para o céu. Tá? Ao mesmo tempo que quando não me beneficiava, eu falava, eu não sou crente. Né? Então, era bem assim. Quando eu voltei, que eu comecei a estudar a palavra, que eu voltei diferente, convertida, não sabia nem abrir a Bíblia, aí fui aprender e tudo mais, né? E convertida mesmo, e transformada, eu comecei a ter dúvida da salvação. Porque eu entendi quem eu era e a beleza de Deus. Eu falei, gente, eu estou tão distante. Então, quando eu não era crente, eu tinha certeza da salvação. Quando eu me converti, eu comecei a ter dúvidas. Então, foi muito assim, foi uma transformação bem importante assim na minha vida. No meu caso, meu pai é pastor presbiteriano também, né? Então, eu fui criado desde muito cedo nos caminhos do Senhor, graças a Deus. Com 12 para 14 anos, embora meus pais tenham sempre me falado isso a vida inteira, mas com essa idade é que me caiu a ficha que eu era filho adotivo. E isso foi pesado para administrar, né? De novo, meus pais sempre falaram, eles sempre foram muito claros nesse assunto, mas eu era mais lerdinho mesmo, eu só entendi com 12. E aí, então, isso me causou um impacto, eu fiquei chateado, fiquei mal, fiquei triste com Deus, e isso até uns 14 anos, e com 14 anos fui num acampamento Palavra da Vida. Eu amo Palavra da Vida. Eu sou apaixonado pelo PV também. E numa pregação do Haroldo Heimer e tudo mais. Nossa, que legal. Me converti lá no culto da fogueira. E foi muito legal, porque Deus me deu a graça. Culto da fogueira, que é especial, né? Culto da fogueira. Legal, gente, legal. ainda não fui, eu quero ir nesse culto da fogueira. Nossa, Tem uns 10 cultos de fogueira já me converti, umas 10 vezes. Então, foi muito legal, porque Deus me deu a graça de ter essa experiência com Ele. Eu acredito que eu já era, num certo sentido, de Deus. Passei nesse comecinho de adolescência por uma fase de tentar entender melhor as coisas da minha própria personalidade, etc. e tal. Então tive um certo afastamento, mas não foi nada radical. Mas com 14 anos senti Deus claramente me chamando de novo para Ele e para o ministério pastoral, né? E nessa nós mudamos de cidade. Meu pai mudou de igreja e foi para a Igreja Unida de Suzano, onde ele teve o ministério mais lindo e maravilhoso e abençoado dele, porque foi onde eu conheci minha esposa, né? Então, a gente chegou ali em Suzano. Você era de Suzano? Eu era de Suzano. Isso, é a cidade natal dela, né? Mas seu pai foi pastor na igreja da Ju? Exatamente. Que legal! Lá. Ela ainda não era da igreja, né? Eu estava afastada. No tempo que você estava afastada. Eu estava rebelde. Por isso que ela voltou e ela falou que a igreja era linda. Agora eu entendi. Foi tudo. Ela voltou e a igreja, nossa. Que linda, principalmente o filho do pastor. Justo o filho do pastor, né? Mas aí eu chego lá, a Ju ainda não está. Depois de um tempo ela vem assim, vem muito empolgada com as coisas de Deus, vem muito... Porque às vezes o crente que está na igreja e que nunca se afastou, e a melhor bênção é nunca se afastar, né? O testemunho mais lindo é o testemunho, olha, eu nasci na igreja
e eu entendi as coisas de Deus e eu me apaixonei pelo Senhor e hoje eu tô aqui on fire, hoje eu tô aqui muito empolgado com as coisas de Deus. Esse é o testemunho mais lindo. Mas às vezes esse não é o caso. Às vezes a pessoa nunca se afastou, mas também nunca se apaixonou por Cristo. Né? A pessoa nunca teve uma experiência fora, mas talvez também nunca tenha tido uma experiência dentro, né? Talvez tá ali por costume familiar, cultura, sei lá o quê. E foi muito legal, porque quando a Ju chegou na igreja, ela chegou muito empolgada com as coisas de Deus, né? Muito afim. Então, em 2018 eu era o presidente da UMP, e aí em 2019 eu estava indo para o seminário. 2018 não. 2018, Não. eu já ia falar, nossa, eu falei, 1900 não. Em 1998. Ah, tá. 2018 eu, gente, Então, no como século assim? passado, eu era o presidente da É que é UMP. muito impactante, Então, né? Agora eu fiquei assustado. Então, lá em 1998, eu era o presidente da UMP e eu estava indo para o seminário no ano seguinte, 1999. E aí, como a Ju tinha chegado na igreja em 97, bastante empolgada e tudo mais, eu cheguei para ela, eu era um presidente responsável, não é? Então eu cheguei para ela e falei o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, o ano que vem você tem que assumir a presidência da UMP, ok? Você tem que assumir, só que você tem que me fazer uma promessa, você não pode namorar. Porque é muita coisa, você já tá com um grupo de Mentira! teatro na igreja, Ele você falou já tá isso. assumindo muita coisa, então esquece namoro. Só trabalhando as coisas de Deus aí. Olha que cara. Que sacanagem. E aí em 99 eu pedi em namoro e ela aceitou. Esperou. Gente, olha, eu É que falo não até podia hoje. namorar com outro. Então, não, eu falo até hoje, eu falo, gente, como que eu não pensei na hora? Não, mas você me proibiu? Eu não pensei. Teria sido muito bom. Então foi muito legal, assim, né, Mo, o jeito que a nossa história mesmo começou. E foi muito legal, e eu tenho que tomar cuidado, porque eu falo dessa fase, assim, pra mim é muito emocionante, assim. Fica em paz. Porque meu sogro foi quem me acolheu, né? Então eu fui pra igreja muito machucada, né? Gente, eu sou mega chorona, tá? Fique em problema. paz. Então eu fui pra igreja muito machucada e ele me acolheu, só que ele era meu pastor, ele não era meu sogro, né? Era meu pastor e foi meu pai espiritual. E aí me converti, foi muito impactante pra mim aquela fase e tudo mais. E depois veio ser meu sogro. Falei, ai, um querido. Que especial. Como Deus É um faz as querido. coisas, né? Que presente de É Deus. um querido. E o João falou, e é isso mesmo, gente. Eu, assim, se o pessoal falasse assim, Ju, tem que pintar o teto da igreja, a gente precisa de voluntário. Eu vou. Porque, assim, pra mim foi tão... Eu tava no mundo. E aí eu fui pra igreja. Eu falei, gente, como Deus é maravilhoso, né? Como que ele resgata a ovelha perdida. Então foi muito impactante pra mim. E eu sempre choro especial. quando eu falo dessa fase. Mas Que é de bênção. alegria, assim, do quanto Deus foi maravilhoso, né? O quanto ele é maravilhoso, né? Então, e como eu não tenho vergonha de chorar, então a lágrima vem. Não tem problema, que bem. Ô, João, e como foi o chamado pra ser pastor, assim? Você já pensava nisso ou veio... Foi difícil aceitar, entender? Como que foi isso, assim? Eu acho que quando o seu pai é bom no que faz, você fica É verdade. Admirado. de ser o que seu pai é, não é? Então, desde muito cedo é que eu tinha esse desejo de ser pastor. Meus pais contam que teve uma das igrejas onde meu pai passou, aqui na Água Rasa, em São Paulo, que de repente eu tinha sumido e eles estavam me procurando. Aí subiram no púlpito, eu estava atrás do púlpito, e o púlpito era alto, por isso não dava para me ver, e eu estava assim, dizendo a paz de Deus. Estava tentando abençoar o povo, né, com 4 aninhos. E eu passei assim a minha infância inteira, muito focado e muito afim do ministério pastoral. Foi naquela fase de 12 aos 14 que eu desisti um pouco disso, mas com 14 anos, quando Deus me chamou para si de maneira mais clara, foi claramente também um chamado para o ministério pastoral. Que eu legal. sabia que Deus queria que eu fizesse isso. E na minha cabeça era muito assim, não teve aquela coisa romântica do ministério, porque eu tinha visto as coisas boas e as coisas muito difíceis do ministério em casa, Sim. né? Então eu nunca tive aquela visão, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Porque eu estava vendo que não era tudo lindo e maravilhoso.
Mas o lado que é lindo e maravilhoso é mais do que o suficiente. Era mais do que o suficiente Exato. pra mim. E eu fui E muito quando, empolgado. quando você falou pro seu pai, como que foi a reação Eu ia dele, perguntar assim? isso também. Legal. Ficou hiper feliz. Meu pai não teve assim nenhum... Uma resistência. Não. Ele ficou muito empolgado. Que legal. A gente celebrou junto mesmo. Que legal, porque a gente vê muitas histórias, né? Infelizmente, de filhos de pastores que, assim, vão embora, né? Não querem nada que tenha a ver com o ministério. E eu não sei se eles veem como que é difícil, né, pros pais. Na verdade, eu acho que filho de pastor tem 2 extremos, né? É. Geralmente, quando é criança, é a criança que dá mais trabalho. Quem trabalha no Ministério Infantil sabe, os filhos de pastores são os mais terríveis. E na adolescência são, assim, ou... Na adolescência não, na vida mesmo, assim. Ou vai pro extremo oposto, se desvia, não quer saber de nada relacionado ao ministério. Nada relacionado à igreja, na verdade. Não a isso ser um trabalho, assim, também. Não quer contato nenhum. Ou então, o extremo oposto, sabe? Aquela pessoa que é extremamente ativa na igreja, que ama muito a obra do Senhor, assim. Sim. Eu vejo muito oposto, Legal. assim, em Eu filho acho de que é por pastor. aí mesmo. Eu acho que é por aí mesmo. É claro, nem todo filho de pastor precisa ir para o ministério Sim. pastoral. Mas esse lado da fé é muito triste mesmo. Existem muitos que estão afastados. E é claro, a gente poderia conversar um programa inteiro a respeito disso, das causas disso. Mas a pessoa sempre tem a sua responsabilidade. Né? Eu acho isso é sempre muito importante. Ainda que a igreja tenha o seu papel, ainda que a família tenha o seu papel, ainda que o próprio pastor às vezes tenha o seu papel, mas a pessoa é responsável diante de Deus por si mesma. Então fica aí o chamado para os filhos de pastor voltarem à fé e se dedicarem ao Senhor. Não existe vida melhor do que essa, e ainda que os pais às vezes tenham se dedicado um tanto a mais à igreja do que à família, isso é só porque eles estavam amando a Cristo, amando a noiva de Cristo e tentando fazer o melhor, não é? Então sempre é tempo de voltar. Sim. Legal. E a gente chamou vocês aqui porque a gente queria começar um assunto meio polêmico, assim. Pra você aí de casa, esse talvez vai ser um assunto um pouco recorrente no nosso podcast, assim, que a gente queria falar. O nome do nosso podcast é Somos, por conta da referência de 1 Pedro. É 1 Pedro, né? Não vou dar referência errada. Somos saceleita, sacerdócio real e tudo mais. Então, a gente quer trazer um pouco esse assunto de feminilidade, masculinidade de forma mais recorrente aqui no podcast, porque a gente entende que Deus nos fez, assim, Deus nos chamou para ser mulher e homem. E isso é importante trazer esse assunto, assim. E é polêmico, né? As pessoas não querem falar disso dentro da igreja, parece que não quer cutucar. É que eu acho que a gente tá no mundo de extremos, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma opinião, né? Então parece que ou na igreja entra um feminismo tão muito grande, com uma força muito grande, ou também a gente tem um outro lado que é um machismo, e aí a gente fica nesses 2 extremos, e eu sinto que jovens, né, adolescentes principalmente adolescente que tá vindo, né, já vem com essa ideologia, já vem com tudo isso, e a gente sente essa necessidade, né, de, pessoalmente falando, de estar estudando mais sobre isso, à luz da Bíblia, né? De homem a gente isso? tem ou, tipo, homens super machistas, assim, no sentido de serem ogros mesmo, assim, ou então bananas, né? Isso. Então a gente quer que esse assunto seja um pouco recorrente, assim, e hoje a gente queria trazer a temática de por que Deus criou 2 sexos? Porque isso é importante, foi aleatório, por que Deus não fez só um gênero, ou porque Ele não fez mais de 2? Por que é importante a gente falar disso, assim? É um assunto enorme e extremamente necessário, extremamente atual. Eu acho que a igreja contemporânea é de fato feminista, a igreja é extremamente feminista. A igreja foi machista há muitos anos atrás, mas a igreja contemporânea é feminista. Sim. Né? Mesmo em algumas das suas versões mais tradicionais, por exemplo, na Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação. Qual é a sociedade que mais se destaca e que às vezes mais se autovaloriza e que às vezes todo mundo... Uau, essa é a sociedade, sem ela a igreja morre. É a SAF. Exato. Não é?
Quando, na verdade, e a sociedade mais enxovalhada é a UPH, não é a sociedade Exatamente. dos homens, né? Então, assim, e notem, a gente está falando de um contexto muito tradicional. A gente está falando de sociedades internas, de igrejas que amam esse trabalho das sociedades internas, e mesmo assim você vê essa supervalorização do papel da mulher e da atividade da mulher em detrimento da atividade dos homens. Quando às vezes, para ainda manter a conversa no nosso métier presbiteriano, quando esquece-se que os homens estão ali no conselho, na junta diaconal, não existe uma sociedade só que junta os homens, mas os homens estão dividindo as forças em várias áreas na igreja, não é? E isso às vezes é bastante desprezado em prol de um discurso feminista, de um discurso de um valorizar do papel da mulher. E é claro que aqui a gente não está dizendo a respeito de desvalorizar a mulher. Para a gente ir para as escrituras, para a gente pegar o texto bíblico mais fundamental disso, não é? Deus, então, lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 em diante, Deus diz o seguinte: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui esse ser humano já é uma tradução da Nova Almeida atualizada, mas na verdade a gente tem a palavra homem aqui, né? Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a palavra que é Adão de novo, no hebraico, né? Adão. Assim Deus criou Adão, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, e aí vem a coisa mais interessante do texto: homem e mulher os criou. Então é muito legal, porque Deus cria. A palavra Adão, que é o nome próprio do primeiro homem que Deus criou, ela também é uma palavra genérica que fala a respeito do ser humano. Ela tem essas duas acepções. E Deus fez isso de propósito, não é? Não foi um lapso de Deus, eu esqueci de criar uma palavra nova para esse conceito aqui. Não, Deus fez isso de propósito. Só que, de repente, o texto mostra que essa unidade, esse Adão, ele, de repente, se divide em duas pessoas. E essa unidade agora... Aliás, é curioso, porque a partir desse texto, o que é criado primeiro é essa unidade entre macho e fêmea, não é? É claro que, historicamente, depois, Deus vai criar Adão, e a partir de Adão vai criar Eva como sua auxiliadora. Mas aqui no primeiro projeto, Deus fala, olha, vamos fazer o ser humano, e aí Deus cria o ser humano, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Os termos aqui são bem interessantes também, embora eu não vou entrar nisso. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou. Ou seja, nós seres humanos fomos criados para sermos uma unidade formada a partir de macho e fêmea. As palavras que eu ia falar que eu não ia abordar, mas elas são muito importantes. São palavras que indicam um encaixe, que indicam uma unidade que é formada a partir de um encaixe perfeito. É isso que Deus cria. Toda essa guerra, toda essa história, todas as críticas, eu lembro das críticas algum tempo atrás que a Bombril estava fazendo, assim, pesadíssimas. Elas pegaram as melhores humoristas brasileiras e colocaram essas humoristas para acabarem com o papel do homem na televisão, e várias propagandas, entre aspas, engraçadas. Tudo isso é, na verdade, ir radicalmente contra o projeto original de Deus, que é um projeto de unidade, que é um projeto de eu vou criar vocês dois para que juntos vocês reflitam a minha imagem. Existem livros inteiros sobre o que é a imagem de Deus no homem. No texto, a principal coisa que é a imagem de Deus no homem é o fato do homem ser macho e fêmea. Claro, questões racionais, questões relacionais, questões de criatividade, tudo isso também tem a sua importância na Imago Dei, na imagem de Deus. Mas no texto, a principal coisa do que é a imagem de Deus no homem é o fato de que nós somos uma unidade, uma pluralidade ao mesmo tempo. Eu achei muito legal o que você falou logo no início, em detrimento, né? Porque você colocou os ministérios, né? E às vezes a SAF
em detrimento do ministério dos homens, né? Porque eu acho que é isso que acontece na igreja, né? A gente divide, acha que não precisa, né? Eu vou como se fosse ministérios totalmente diferentes um dos outros e um não precisasse do outro, né? São totalmente independentes, assim. E muito legal isso da imagem de Deus, né? Dessa unidade, né? Um precisa do outro, né? E eu acho que fica, tipo, muito claro, assim, no que você falou, por que de fato Deus criou 2 gêneros. Tipo, precisava que existissem 2, justamente por conta de refletir a imagem de Deus. Refletir o relacionamento que existe dentro da Trindade. E a gente, é importante dizer que quando Deus cria a mulher, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, que seja preparada para auxiliar. E aí eu acho que vem, aonde vem a luta das mulheres também, lógico, vem como uma reação ao machismo, né, de uma forma errada, mas vem como uma reação ao machismo, mas vem também do nosso orgulho, porque a gente não quer auxiliar. Gente, quem que quer auxiliar? Você quer ser chefe, você quer estar na cabeça, você quer ter o papel principal, você não quer ser coadjuvante, você quer ser o ator principal, você quer estar no topo, você tem o seu trabalho, o seu emprego, isso a gente pode pegar em exemplos práticos do nosso dia a dia. No seu trabalho, se fala assim para você, você prefere ter a sua posição ou ser chefe? Não pensava 2 vezes, eu prefiro ser chefe. A nossa geração, minha e da Nath, é a geração das startups, a geração do empreendedorismo, porque ninguém mais quer ser subordinado a alguém. Exato, todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer ter sua própria exato. empresa. Então, quando vem na Bíblia e você lê que a mulher vai ser auxiliadora, você já acha necessariamente que é um papel secundário, um papel menos importante. Isso. E aí você fica revoltado, você fala, a Bíblia é machista. Isso, e aí vai de encontro com o nosso orgulho, né? E a gente esquece que Jesus veio para servir. Jesus poderia mandar vir como cabeça, mas ele vem para servir. E aí, gente, eu me lembro, a gente estava, semana retrasada, a gente estava de férias e tal, e a nossa sobrinha, muito espertinha, 6 aninhos, muito inteligente, e ela falando, porque eu fiz um clube das meninas, né? E a gente só observando. É a idade, né? Assim, gente, isso tem que virar ilustração, porque a criança põe o coração para fora, coisa que quando a gente cresce, a gente aprende a... Não, você pensa, mas você não fala. Você pensa, mas não fala, né? A criança ainda tá nessa aí de pôr o coração para fora. E ela falou assim, a gente tem um grupo, mas não tem chefe. Não tem líder, não tem chefe. Por que não? Porque ninguém quer obedecer ninguém. Ninguém quer obedecer regras. Cada uma tem as suas próprias regras. Eu falei, gente, isso é muito contemporâneo. Só que a gente não fala. Né? Então, assim, a gente vem num mundo aí onde não se obedece mais, onde a gente não quer estar submisso a ninguém. Não é só ao marido. E aí, ao marido, ficou fácil, porque em casa a gente é quem a gente é mesmo. E aí que eu não quero mesmo estar submissa. Mas tem uma coisa aí colocada no social, meio inconsciente, que é, eu não quero obedecer regras, eu não quero estar submissa a ninguém. Eu quero estar mandando, né? Então, e aí com a mulher, né, no caso da família, esse papel fica totalmente prejudicado, porque ali a gente vai colocar as claras que eu não quero obedecer, eu não quero ser submissa. E onde vai trazer sofrimento para todo mundo. Sim. Né? Muito legal você tocar nisso, porque a gente começa a perceber essa diferença dos papéis, né? Para deixar um pouco mais claro para todo mundo que está ouvindo pra gente, né? Qual que é essa diferença do papel? Você colocou da mulher, a questão da submissão, em ser uma auxiliadora, e a do homem, né? Porque eu acho que isso é claro, né? Como que, às vezes, também isso dentro de casa... A mulher não é submissa e o homem também não consegue ter o papel dele e fica essa confusão. Qual que é essa diferença, né? Legal. Note que Deus deu várias coisas para o ser humano fazer logo no começo. Né? O trabalho ele não vem depois da queda, o trabalho vem antes da queda. E o ser humano tinha como obrigação dar nome para todos os animais, cultivar e guardar o jardim. Ou seja, a ideia é que Deus deu um jardim do Éden, mas tinha o resto da terra. E o homem deveria expandir aquele jardim para o resto da terra. Ou seja, era trabalho pra caramba, era muito trabalho. E aí, então, Deus dá essa obrigação do trabalho para o homem e dá ao homem uma auxiliadora. Notem, isso é muito legal. Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E eu acredito que esse é um dos erros masculinos. Às vezes...
o homem acha que ele é autossuficiente, que ele não precisa de ninguém, que ele dá conta, ele vai dar um jeito. Mas, na verdade, Deus diz não é bom que o homem esteja só. Isso no contexto que Deus estava dizendo que tudo era bom, não é? Olha, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Isso não é bom. Esse negócio do homem estar sozinho não é bom. Então eu vou fazer uma auxiliadora, alguém que seja compatível com ele para ajudá-lo. Então, a tarefa profissional, o cumprir do mandato vocacional, do mandato cultural, é a obrigação primária do homem. E a mulher, a esposa, Eva, foi criada para auxiliar Adão nessa tarefa de dominar o mundo, porque no final das contas era isso, era uma tarefa de dominar o mundo, dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais da terra. E Adão precisava de ajuda para desempenhar isso. Ao mesmo tempo, a gente vê esse cuidado de Adão para com Eva, né? Assim que ele vê Eva, você tem a primeira poesia da Bíblia, não é? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. O afinal é muito legal, porque deixa claro que Adão sentiu falta, não é? Ele via lá, o cachorro tinha a cadela, Todos uma o camelo companheira. tinha a camela, a girafa tinha o girafa, e por aí vai, não é? E de repente Adão tá lá. Parece que está faltando alguma coisa nessa criação maravilhosa de Deus, parece que algo falta. E de repente, quando ele vê a mulher que Deus havia criado para ele fala, yes, agora sim, agora está completo. Esta, afinal, é osso dos meus ossos. Agora eu tenho alguém compatível comigo e ela é essa minha cara metade, num certo sentido, porque ela é a varoa e ela foi tirada do varão. Você vê a autoridade também, porque ele dá nome para ela, né? Assim como Adão dava nomes, é ele que dá nome a ela. Mas é uma autoridade exercida num ambiente de amor, é uma autoridade fazendo poesia, sabe? É uma autoridade assim, uau, você é maravilhosa, eu vou te dar nome, mas você é a pessoa que eu amo de paixão. E de cuidado, né? Sim. Cuidado, proteção, o reconhecimento do auxílio dela. Então, o homem tem todas essas funções, a função profissional, e às vezes os homens se perdem nisso. Nós, de fato, fomos criados para o trabalho, mas às vezes o homem tem a tendência de, por causa do trabalho, ignorar a família. Adão não fez isso. Adão entendeu que aquela era a esposa que Deus fez antes da queda, não é? A esposa que Deus fez para ele, para auxiliá-lo nas tarefas, nas muitas tarefas que ele tinha. E ele reconhece e fica feliz da vida com isso. O que eu acho legal, assim, quando você lê Gênesis, é o que você falou. Você vai lendo e você vai vendo que Deus fala que tudo era bom. Quando ele olha para Adão e ele fala que aquilo não é bom. Ou seja, não tem como você olhar para isso e achar que o papel da mulher é secundário. Sim, ou não é muito relevante. Porque o próprio Deus viu que era necessária a mulher. O homem precisava de alguém estar do lado dele. O homem precisava que alguém estivesse ali do lado dele para auxiliar. Então, é um papel extremamente importante. A mulher é extremamente relevante. E aí, quando você lê isso, você fala, cara, de onde vêm essas ideias de que o papel é irrelevante, é secundário, o papel da mulher? Não. A hora que você lê Gênesis, você fala, não é assim. Eu acho que vem muito dessa disputa, né, que o ser humano, por conta da queda do pecado, nasce com, né? Então, a gente não quer entender a importância do papel do outro. E aí não é nem da mulher, o homem não entende o papel da mulher, mas a mulher também não entende o papel do homem, né? Então, é por isso que a gente quer realmente que o nosso papel seja sempre o mais importante e, se possível, eu quero fazer o meu e o seu, que é para deixar claro aqui que... eu sou suficiente. Isso. Então, o orgulho, ele atrapalha demais e é um pecado basilar de todo ser humano, né? Então, e com a queda, uma das coisas que a gente acha super interessante, né, Mo? O João, que me abriu os olhos para isso, lógico, por causa do texto original, né, o hebraico, que ali onde, quando Deus amaldiçoou e fala, o seu desejo será para o teu marido, esse para o teu marido poderia ter sido traduzido contra o teu marido. Olha que então, isso faz parte da queda também, da maldição. Então, essa coisa da gente, às vezes, estar sempre contra, tá sempre... Faz parte da queda.
né? Não da O criação. ser humano vive nessa guerra dos sexos, assim. Isso. E é muito triste, assim, se eu olhar pra isso. Porque quando você olha pro plano original, ele era muito bom. Sim. Ele é bom, o plano de Deus pro homem e pra mulher. Isso. E aí que a gente fala muito disso aqui entre nós, eu e a Nath e tal, que o homem precisa saber o papel dele, mas ele também precisa saber o papel da mulher. E não fala sobre isso. Quando se discute sobre papéis e tudo mais de homem e mulher, é tipo, tem o grupo das meninas, o grupo dos meninos, as meninas falam do papel dela, os homens vão falar dos papéis deles, e você não sabe o papel do outro. E aí isso é um problema também, que você sabe o seu, mas você não sabe até onde vai ali, sabe? Isso. E um dos grandes, isso que você falou de ser contra o outro, esse é um dos grandes problemas do feminismo, porque o feminismo enxerga que o problema é o homem. Isso. E a gente não olha que o problema é em comum, o problema do homem e o problema da mulher, que é o pecado. Isso. E aí começa aí o erro do feminismo, morre ali o movimento, que ele entende que o erro que o problema é o homem, e na verdade é o pecado. Isso. E é interessante, a gente começou falando sobre extremos, né? E é isso, o ser humano ele tem tendência a extremos, né? O equilíbrio é a coisa difícil, a gente tem tendência a extremos. Então, antigamente, né, nos anos anteriores, onde o machismo imperava, então a mulher ela respondia ao machismo no extremo. Então era aquela mulher calada, que não falava nada. Mas não é que ela estava aceitando e estava com o coração super em paz, tranquilo. Não, estava revoltada por dentro, né? Sofrendo, mas não falava nada, vivia calada. Às vezes levando para as amigas, né? Falando mal do marido, ventilando aquela mágoa de alguma forma para as crianças, criando filhos e falando assim, você nunca dependa de homem, nunca dependa de homem. Então ela não falava isso para o homem, porque reagia de forma errada, ia para um extremo, mas falava para os filhos, né? Então, era uma reação extremada, errada também, né? Agora, como o feminismo está aí, e eu acho que o feminismo ele tem influenciado bastante nas nossas casas, nas nossas igrejas, tal, o homem está reagindo de forma extremada também. Ele está o quê? Recuando. Então, é onde você começou falando de homens bananas, né? Então, assim, que é outro extremo, né? Então, a gente precisa entender que cada um tem que fazer o seu papel, independente se o outro não está fazendo, né? E buscar na palavra qual é o meu papel como mulher na palavra, qual é o papel do homem como homem na palavra. Mas a minha esposa não está vivendo o papel dela, mas eu tenho que viver o meu. Mas meu marido não está vivendo o papel dele, mas não eu é para tenho você que fazer viver o dois meu. papéis. Exatamente. Então, buscar esse equilíbrio na palavra e não reagir ao pecado do outro de forma extremada, indo para o outro extremo. Sim, né? É legal, porque Paulo termina talvez um dos textos mais claros a respeito dos papéis de homem e mulher nas Escrituras seja Efésios 5, 22 a 33. E o versículo 33 termina exatamente assim. Paulo faz a conclusão, olha, então cada um de per si, a mulher respeite ao marido e o marido ame a mulher. É legal porque ele fala assim, é cada um por si. Ou seja, não importa o que o seu cônjuge está fazendo, não importa se o seu cônjuge está fazendo a parte dele ou não, você faça a sua parte. Voltando para Gênesis 3, tem esse lado da mulher que agora vai ter um desejo contra o marido, mas em Gênesis 3 a gente vê também o homem já não cumprindo o seu papel, né? Eu acho que existe um erro muito comum na igreja, que é o erro de culpar Adão pela queda. Isso começou a ser ventilado em todo lugar. Não, mas o que Adão estava fazendo que não estava ali? Ou Adão estava ali, mas não fez nada. Que é a reação extrema, né? De começar a chamar os homens de banana. A Bíblia nunca culpa o macho pela queda, ok? A Bíblia sempre culpa a mulher pela queda. A queda foi iniciada por Eva. Ponto final. E isso é o testemunho das Escrituras. Acho que a confusão, só rapidinho, Mo, é porque a Bíblia sempre fala que Adão foi o nosso representante. Isso. Né? Ele foi o representante. Mas quando fala da queda em si, fala da mulher, né? Que ela foi enganada, né? Exatamente. Só que assim que Eva peca, e aí ela auxilia o seu marido não para o bem, mas para o mal. Ela vem e dá o fruto para ele. E ele, então, aí começa o pecado dele.
que é o pecado de não dizer, não, a gente não pode fazer isso, você fez isso, você errou, vamos procurar a graça de Deus, vamos ver o que Deus pode trazer de solução para ele. Aqui ele começa a fraquejar, não é? Que é onde ele come o fruto, ele aceita a sugestão dela, ele se submete, ele ouve a voz dela. Aliás, é interessante, porque quando diz que Abraão ouviu a voz de Sara, quando Sara propôs para ele possuir a escrava de Sara, a construção no texto é exatamente igual à construção de Adão ter ouvido a voz de Eva. O texto está mostrando isso como um padrão mau. Adão então ouve, aceita a sugestão, faz o que não deveria fazer, e agora ele destrói a raça humana, porque ele era o representante, como a Ju bem disse. E aí a primeira coisa que ele faz quando Deus vem é, como se diz em inglês, né? Ele joga Eva debaixo do ônibus, né? Quer dizer, que Adão, você fez o que eu te falei para não fazer? A mulher que o Senhor me deu por esposa. Foi a mulher que o Senhor deu. Aliás, na NAA tá legal a tradução. A mulher que o Senhor deu que o Senhor deu para estar comigo. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, aqui começa o jogo de empurra, né? Aqui começa a tendência do macho, e eu acho que essa é uma tendência mais masculina do que feminina, embora as mulheres também tenham, mas de não assumir culpa. Aqui começa. Olha, não foi isso que aconteceu aquilo. O homem é bom para criar desculpas, para fugir assumir responsabilidade, para não assumir a responsabilidade. E isso começou aqui. Foi a primeira reação de Adão. Curioso é que Deus fala com Eva não assume totalmente a culpa, mas ela assume mais do que Adão. Adão falou, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu e eu comi. Eva fala, a serpente me enganou e eu comi. A Eva assumiu um tanto de erro aqui quando ela fala, a serpente me enganou, eu fui enganada e eu comi. Então aqui você tem esse homem que fazia poesias para sua esposa e que cuidava, que defendia, que deu nome e tudo mais. Ele agora, entre eu e ela, eu prefiro eu vou me defender aqui, eu vou deixar ela em maus lençóis diante de Deus, mas eu vou salvar a minha pele aqui. E isso continuou sendo uma tendência do coração. Então agora a gente tem o homem egoísta, não assumindo as suas culpas, tendo a tendência ou de dominar com violência ou de fugir das suas responsabilidades, e a mulher com esse desejo forte indo contra o seu marido. A despeito de tudo isso, Deus bondosamente mantém ainda os papéis. Deus ainda permite que Adão coloque um nome sobre Eva, um nome que tem a ver com vida, porque ela ainda vai continuar tendo a bênção, que é uma das maiores bênçãos da feminilidade, a bênção da fecundidade. Ela vai gerar filhos. Ela, claro, junto com o marido, mas ela vai ser o receptáculo todo perfeitamente feito por Deus para gerar uma vida, para nutrir uma vida, para formar uma vida de maneira assombrosamente maravilhosa, como diz o Salmo 139, não é? De maneira assombrosamente maravilhosa, ela vai nutrir aquela vida dentro de si e depois fora de si, porque esse nutrir continua, não é? E isso é uma das maravilhosas bênçãos que Deus deu para a mulher, de maneira muito exclusiva, não é bênção do homem, a maternidade. Esse cuidado todo, esse amor especial que a mulher tem pelos seus filhos, esse nutrir é uma característica feminina. E Deus, embora tenha amaldiçoado, mas as maldições de Deus são enfraquecidas. Deus não amaldiçoou do jeito que ele podia amaldiçoar, porque Deus sabe amaldiçoar muito melhor do que ele amaldiçoou aqui em Gênesis 3. Mas ele coloca dificuldades, mas ele mantém ainda toda a estrutura, continua mantida. Só que agora vai ser mais difícil. Nossa, e você falou uma coisa muito interessante, que essa semana eu tava acompanhando a Bissab, é uma do Instagram, a Fernanda, que tem um nome, isso aí, esse nome aí. E ela ficou grávida de gêmeos e tá esperando um outro filho agora, e ela nunca pôde e tal. E questionou ela no Instagram, questionaram, porque, como que você se sente? Seu marido tem desse corpo, né, que tá um corpo bom, e o seu corpo que já gerou gêmeos e tá gerando mais um, e como que você não se compara? E aí ela respondeu de uma maneira bela, ela falou, olha,
Deus me deu a dádiva de estar carregando e gerando uma vida. E Deus deu a dádiva para ele de estar trabalhando e estar mantendo esse corpo. Eu não vejo como uma competição, mas eu vejo como uma dádiva. E foi exatamente isso, né, João, que você falou agora, assim, é uma dádiva, né? O homem também tem Deus também deu dádivas para ele, como deu para a mulher, né? E a gente sempre olha como competição, né? A gente sempre olha como algo ruim, né? E é interessante que o pecado, o que acontece? Ele sempre promete aquilo que ele não vai entregar. É por isso que a gente vai atrás do pecado, porque ele promete coisas que ele não vai entregar. Então, por exemplo, né? O machismo se estabeleceu querendo alguma coisa, achando que ia conseguir alguma coisa, uma mulher submissa que fizesse todas as vontades, né, e tal. Não aconteceu, né? As mulheres estavam quietas, mas não que elas estavam submissas, né? Porque você ficar quieta e você ter uma postura submissa são coisas diferentes, né? Então ela estava quieta para aquele homem, mas ela estava fazendo por trás. Então, ela estava colocando na cabeça dos filhos, falando com a vizinha, manchando essa imagem desse homem aí. Então, o pecado do machismo não trouxe aquilo que prometia trazer, porque o pecado ele nunca entrega o que ele promete, ele entrega o contrário, sofrimento e tristeza. E o feminismo é a mesma coisa, que é essa busca por reconhecimento, por querer que as pessoas nos valorizem, nananã, não está entregando isso. Esses homens, eles não estão reconhecendo, eles estão se fechando, eles estão ficando mais quietos, eles estão recuando, mas eles estão ficando magoados também, eles estão com uma reação negativa. E com tudo isso, o que a gente tem feito, né? O que tem passado para a gente, o sentimento que tem vindo à tona aí? Filho é um peso, gravidez é horrível, leva embora meu corpo perfeito, que nunca, na verdade, existiu, né? Porque corpo perfeito não existe, né? Então, só com os filtros. Mas, assim, então, tudo isso traz pra gente uma inquietação, uma tristeza, aquilo que era para ser bênção. Cuidar de um filho, hoje a gente vê casal... É um peso. E empurrando. Aí, segura essa criança, aí pega esse menino aí... Olha, você não me ajuda. Não sei. Então, e não é questão que realmente está sobrecarregada, porque a gente vai cuidar da criança já com uma sobrecarga que essas ideias nos trouxeram. E eu achei legal isso que você falar, que o pecado ele nunca entrega o que ele promete, porque é exatamente isso. Por isso que é muito importante a gente falar de identidade e tudo mais, porque quanto mais as pessoas buscam entender a sua identidade, quem elas são e tudo mais, longe de Deus, mais distante elas estão de enxergar essa identidade. Por isso que é muito importante a gente falar do papel do homem, da mulher, porque quem nós somos, Deus nos fez mulheres, isso é um chamado, Deus nos chamou, nos vocacionou para ser mulheres, Deus chamou os homens para serem homens, isso é um chamado. Enquanto você não entender a sua feminilidade, sua masculinidade em Cristo, olhar para o Criador, porque foi Ele que fez, é a mesma coisa de você olhar para o manual de instrução de uma coisa, olhar para o fabricante, o que o fabricante está dizendo sobre aquilo, é olhar o que Deus tem falado sobre isso, porque foi Ele que fez. E aí, quando você olhar para as Escrituras e entender o que Deus quer do homem e da mulher, aí sim que você vai encontrar a sua identidade. Aliás, deixa eu deixar claro aqui para os nossos ouvintes que tem uns 5 homens trabalhando aqui. Tem 3 mulheres aqui, mas tem muito homem aqui atrás. Trabalhando, viu? Isso. E, João, eu queria que deixasse muito claro, assim, pro pessoal, voltando pro plano original, por que de fato Deus criou 2 sexos? Porque nós fomos chamados individualmente para refletir, para glorificar a Deus e tudo mais, mas em relacionamento isso também acontece. E como que isso acontece num relacionamento? Legal. Eu falei agora há pouco que o principal elemento da imagem de Deus no homem é o fato de que nós somos macho e fêmea. Deus é um ser e 3 pessoas, não é? Na sua glória, na sua perfeição, nas suas maravilhas, Deus é uno e trino ao mesmo tempo. Ele é 1 e 3. E isso é uma das coisas que traz uma
complexidade, uma dificuldade de entender, mas também uma glória enorme para o Senhor Deus. A beleza de cada uma das pessoas de Deus, a beleza de como essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, atuam juntos na criação, atuam juntos na providência, atuam juntos na salvação, atuam juntos na restauração do mundo inteiro. Cada pessoa fazendo uma obra diferente, eles não fazem a mesma coisa, eles têm pessoas distintas e exercem obras distintas, embora tenham a mesma glória, o mesmo poder, cada uma das pessoas é Deus completamente, mas nessa pluralidade, nessas diferenças, cada uma das pessoas de Deus contribui para mais glória ainda para Deus. Como é que Deus faz então para pregar essa glória, para expressar essa glória para fora de si? Primeiro, Deus cria coisas fora de si, porque não daria para ele expressar essa glória fora de si se não existisse ninguém fora dele. Então Deus cria outras pessoas, outros seres racionais, outros seres que possam decodificar e entender a respeito da glória do próprio Deus. Só que, em vez de Deus, depois Deus acabou até fazendo isso, mas ao invés de Deus aparecer diretamente para essas pessoas, Deus cria essas pessoas à sua imagem. Cada ser humano é um espelho que reflete a glória de Deus para os demais seres humanos. No entanto, eles refletem essa glória muito mais quando estão macho e fêmea juntos do que quando estão sozinhos. Por quê? Porque Deus é uno e trino ao mesmo tempo, e Ele nos deu a glória de sermos unos e um casal ao mesmo tempo. Quer dizer, Ele nos criou dois, mas Ele fala assim, olha, a partir de agora, vocês serão uma só carne. E é nessa unidade, é nessa nova entidade criada, esse um formado por vocês dois, é nesse um que eu vou expressar a minha glória, que eu vou pregar a minha glória. Então, nós juntos somos um espelho muito mais adequado para refletir a glória de Deus para o mundo do que eu sozinho, ou do que a Ju sozinha. Porque Deus criou-nos para isso. A imagem de Deus, ela vem principalmente do fato da gente ser macho e fêmea. Eu preciso confessar que, quando eu era adolescente, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu achei fantástico. Eu falei, meu Deus, tipo, é maravilhoso e tudo mais, não sei o quê. E aí depois veio uma crise de tipo, tudo bem, Deus é trino. Por que ele não criou, então, 3 gêneros? Porque a gente refletiria muito melhor, entendeu? E aí, eu e a Nath, a gente fez um curso recentemente e tudo mais, que aí vem a questão de refletir o relacionamento de Jesus com a sua noiva também. E aí as coisas fizeram assim na minha cabeça. Eu falei assim, tá bom, é por isso que Deus não fez 3, então. E aí eu queria ler um trecho desse livro de um curso que eu e a Nath fizemos, que fala o seguinte: os homens foram criados para refletir o poder, o amor e o autossacrifício do Senhor Jesus. As mulheres foram criadas para refletir a sensibilidade, a graça e a beleza da noiva que ele redimiu. E o casamento foi criado para refletir a aliança e a união de Cristo e a sua noiva. Essa frase é da Mary da Dance Demos. Você falando de 3, aí eu pensei aqui, bom, Deus fez 2 gêneros, né? E usa a nossa aliança. Legal. De noivado, que a gente usa até hoje. Depois a gente fez uma tradicional para o casamento, mas a nossa de noivado, que é o que a gente crê muito que reflete, né, amor? São 2 ouros amarelos e um branco. O branco segura os 2 amarelos. Um amarelo está gravado o meu nome, um dele, e esse daqui Yahvé, o nome de Deus. Nossa, que segura nós 2, assim. Então, essa ideia, né? Ele, né? Talvez Deus não tenha feito 3, porque é homem, mulher e Deus, né? O cordão de 3 dobras, né? Que não se arrebenta facilmente. Sabe uma coisa interessante também? Eu tinha uma concepção de que, assim, eu vou exercer o meu papel, né, como mulher só quando eu estiver num relacionamento com alguém, né? E aí eu queria que vocês falassem também a importância da gente estudar sobre isso, falar sobre isso agora, sendo às vezes solteiros, né? Porque a gente exerce todo o tempo solteiro o nosso papel, né? O homem exerce o tempo inteiro solteiro, né? E às vezes eu acho que a gente tem uma concepção de que é só quando vai fazer o curso de noivos e aí eu vou começar a me preparar, o que é ser mulher, o que é ser homem. E eu acho que isso tem bastante dentro dos jovens, né? De não começar a exercer já até adolescente, criança já tem que ensinar, né? Como que vocês veem isso, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso, né?
Então, sim, Deus já nos fez homem e mulher desde criança. Então, desde criança, você já tem papéis, né? Inclusive, tem a ver, inclusive, com o nosso físico, que é uma coisa que estão querendo destruir hoje em dia, né? Não tem jeito, gente, o homem é mais forte. Então, o homem vai exercer coisas, vai fazer coisas que busquem trabalhar essa força, gastar essa energia que a mulher não tem, né? Tem coisas lá em casa que eu não consigo abrir, eu peço para ele, né? Então, essa coisa do feminino, dessa fragilidade, sim, nós somos o sexo mais frágil, sim. É outra coisa que as pessoas não gostam de dizer. Somos mais frágeis, por quê? Somos mais frágeis fisicamente, né? E também, lembra, gente, a gente tem uma mudança hormonal aí ao longo do tempo, né? Eu brinco que quando eu tô de TPM, eu choro muito mais fácil. Bom, vocês viram, né? Eu não estou mentindo. Então, e essa oscilação é feminina, é muito feminina. Então, sim, a gente pode exercer esse papel antes do casamento, desde pequenininha. A mulher, ela tem essa coisa do cuidado. A mulher é quem cuida, né? Quem nutre. Essa coisa do amor, essa coisa de criar laços, de se importar mais, de perceber mais a necessidade do outro. O homem não. O homem, muitas vezes, é mais prático, né? Ele está pensando em outras questões que também são importantes, são bastante importantes, e ele vai cuidar dessa parte, né? Então, desde muito cedo, a gente pode exercer isso. Tem um texto em Provérbios, até se você achar, Provérbios 31, que eu me atentei esses dias da mulher que contribui. Né, eu fico aqui mexendo no celular porque eu estou procurando texto, viu, gente? Porque eu não guardo o endereço, mas guardo o texto e o Google me ajuda. Mas aí, essa mulher, em Provérbios, fala muito sobre a mulher, né? E Provérbios 31, a gente gosta bastante. Tal. Tem um texto que um dia desse eu fui falar sobre finanças, e eu encontrei esse texto, eu falei, gente, que coisa linda, essa mulher, ela é generosa. A mulher de Provérbios 31, ela é generosa, né? Provérbios 31, 20. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. A mulher, gente, a mulher, ela tem esse olhar sensível de perceber, às vezes, uma necessidade, perceber as pessoas aflitas. Não que o homem não tenha, ele tem também, mas ele está cuidando muitas vezes da parte mais lógica do negócio, mas, né, às vezes a gente até com essa coisa assim, sentimento, às vezes a gente vai se perder. E como que eu vou agir? O homem vem e ajuda, monta uma estratégia pra gente e a gente vai e executa e tudo mais. Então, sim, a gente pode exercer essa feminilidade mesmo antes do casamento, né? Ser essa pessoa, esse elo, essa mulher que faz esse elo entre uma pessoa e outra, que é sensível, que percebe, que eu brinco, né? A TPM, ela tem muita coisa negativa num certo sentido por conta do pecado, da queda, mas ela tem muita coisa positiva, muita coisa positiva. Você sente mais. Então, uma pessoa te procura, você está nessa fase, você realmente sente, você se entristece. E isso é coisa boa. Até porque é um combustível para te fazer agir, fazer você tomar uma atitude. Se você não sente, tô nem aí, né? Então, eu falei um tanto do papel da mulher, né? Quem a mulher pode ser mesmo antes do casamento, desde muito novinha, né? Então, agora... O homem tem esse chamado para o trabalho, para o esforço. Aliás, adolescentes e crianças e jovens, menos videogame, por favor, menos videogame. A gente não foi criado para ficar brincando de trabalhar ou brincando de guerrear. A gente foi criado para fazer a coisa de verdade. Então, nós temos que, de fato, nos esforçarmos, de fato, trabalhar pesado. Eu sei que um dos problemas para os meninos é porque a escola normalmente é dirigida por mulheres e feita para mulheres. Então, escola, existem alguns estudos que abordam isso, né? Como a escola é um ambiente feminino. E isso é mal para os meninos. Muitas vezes os meninos vão mal na escola, porque a escola é feminina. A escola foi criada por mulheres para mulheres, né? Então, teria até que pensar aí os pedagogos que pensem a respeito disso e as escolas cristãs que se virem para dar um jeito de melhorar esse design. Que é uma profissão puramente feminina, né, a pedagogia. Então, exatamente. Então, assim,
Eu sei que os meninos enfrentam tanto mais de dificuldade na escola por causa disso, mas não tem jeito, tem que se esforçar, tem que usar essa coisa masculina, até de uma certa tendência, não para violência má, mas a tendência masculina da violência é uma tendência da defesa, não é? E os meninos, os homens, os jovens, os adolescentes, homens, eles têm que expressar essas coisas de maneiras construtivas. Então, o jovem é aquele que deve sim assumir posições de liderança na igreja. Não deve só sempre deixar para trás, ficar colocando-se nos bastidores para que as moças façam. Não, os rapazes, homens, meninos, eles também têm que se lançar a essa coisa da liderança. Tem que se lançar a essa coisa da defesa, do cuidado. Tem que se lançar a essa coisa do esforço, não só físico, mas do esforço do trabalho mesmo, de fazer as coisas mais difíceis em casa, por exemplo. Vai lá e faz para tua mãe. Alivia um pouco a tua mãe de lavar, às vezes, uma coisa mais difícil, de fazer uma coisa mais difícil. O levar o lixo para fora é clássico, né? Mas isso é muito pouco. Tem muitas outras coisas que implicam em força, que implicam numa certa violência. Lavar uma janela, às vezes, você precisa de uma força especial ali, não é? E os rapazes podem fazer essas coisas. Os rapazes podem ser mais cuidadosos, podem ser mais optar por atitudes de cuidado para com a mulher, para com o feminino, não é? Então tem muitas coisas que os homens, desde criança, adolescente, jovem, muita coisa que os homens já podem se lançar e fazer. Em casa, ele está falando, eu estou lembrando, eu não subo com compra, é meu filho. ou meus filhos, né? Sim, né? Um tem 17, outro tem 12, né? Então, eu já estou chegando do mercado, eu já vou ligando para ele, filho, desce para pegar a compra. Então, e às vezes, quando eu vou no mercado, quando eles podem, né? Porque quando não estão estudando, quem vai comigo para carregar caixa de leite e tal? E eles vão, o meu de 12 anos já carrega, ele já faz e tal. Agora, quando tem alguma coisinha para fazer em casa, eu procuro mais minha filha, né? Não que os meninos não fazem, cozinham, né? O meu mais velho cozinha bem, às vezes passa umas receitas para mim. Então, mas eu chamo ela para fazer certas coisas que são mais femininas, não que os meninos não possam fazer, mas são mais femininas, né? E aí, nesse sentido, eu já queria emendar, né? E eu começo falando, eu trabalho fora, gente. Então, não estou falando mal de quem trabalha fora, não estou falando que é proibido. Mas o Salmo 128 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor e anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, né? A sua mulher, então, primeiro está falando do homem, até tem uma tradução que diz como é feliz o homem que teme ao Senhor, né? Então, a sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, né? Ele vai comer do seu trabalho. Então, a Bíblia ela tem alguns textos que ela deixa claro para a gente que o papel do homem é de provedor. Esse homem sai para trabalhar. Essa mulher fica mais em casa. Não que seja errado trabalhar fora, mulher trabalhar fora, mas o seu principal papel é o seu lar, são os seus filhos. Aquelas que podem, gente, trabalha meio período, né? Sai para trabalhar fora meio período. Quando a gente casou, eu ficava em casa, estudava, sempre estudando, mas ficava em casa, não trabalhava. Quando o meu menorzinho, que é o Gabri, que está com 12 hoje, foi para a escola, aí eu fui para o mercado de trabalho, mas sempre com meio período. Mas eu sei que tem mulheres que não podem, que algumas, inclusive, sustentam os seus lares, alguns maridos estão desempregados, elas estão auxiliando eles, inclusive, nisso, saindo para trabalhar. Então, perfeito. Mas são as exceções. No geral, isso tem que ser exceção, né? Não isso pode tem que ser exceção. A gente tem que buscar formas de conseguir gastar tempo em casa, ainda que você saia para trabalhar, saia para estudar, mas que o seu foco principal seja o seu lar, os seus filhos. Gente, não tem ninguém que vai educar seus filhos melhor do que você. Não existe. Por melhor que seja a babá, por melhor que seja a escola, bilíngue, trilíngue,
não vai ter uma educação como você, porque você vai estar olhando para a alma dessa criança, para o caráter, você vai estar formando caráter, né? E olha, é bem rapidinho, eu prometo, mas eu vejo muito isso no consultório, né, Jô? Assim, crianças que eu atendo que vem com essa demanda, cadê minha mãe? que não tá em casa ou que não tá cuidando, né? E você percebe desde criança como isso afeta o emocional dessas crianças. E vai crescendo e vai levando isso, né? Isso, eu tive uma que eu atendi que assim, me deu uma dor no coração. Ela falava assim, Ju, meu sonho era ir fazer compra com a minha mãe. Porque, olha isso, era uma pessoa que tinha uma condição financeira, mas a mãe estava sempre trabalhando, o pai também, e ela falava, meus amigos iam e falavam, hoje eu fui no mercado com a minha mãe. Eu achava aquilo tão legal, eu queria que minha mãe estivesse ali para a gente poder ir no mercado, né? Então, assim, e é isso, né? Eles sentem falta, né? Ainda que eles falem assim, né? Porque meus filhos, quando eu não trabalhava, eles falavam assim, nossa, você não trabalha, né? Não, eu não trabalho, fico o dia inteiro, né? Fazendo nada. Mas, assim, eles vão falar alguma coisinha, é óbvio. Mas, assim, o bem que faz uma mãe dentro de casa, ainda que eles falem alguma coisa, mas o que você está construindo é muito maior, né? Sim. Então, é importante isso, a gente entender que esse papel dessa mulher dentro de casa, ele é fundamental. Não que o homem não tenha. É óbvio, né? Até na disciplina das crianças, a gente, depois de um tempo, a gente começou a fazer o seguinte, falou, olha, quando o papai chegar, eu vou falar com ele. E ele disciplinava, né? Porque ele tem um papel super importante, a gente sempre fez culto doméstico, o João que dirigia, tudo mais. Então, tem papel fundamental, mas eu brinco que é o dono da empresa e o gerente, né? O dono da empresa, ele tem outras coisas, ele vai fazer negócios com outras empresas de fora, ele não fica na empresa, o gerente está ali o tempo todo, né? Então, assim, inclusive a responsabilidade diante de Deus é maior dele, da nossa família, né? É do dono. Se a empresa falir, é o dono que vai ser maior responsável, mas quem está ali fazendo o trabalho acontecer, a empresa ir para frente, é o gerente. Sim. Né? Então, se complementam, né? Então, isso é bem legal. E se vocês, pra gente caminhar pro fim, assim, se vocês pudessem dar um conselho para alguém que não consegue enxergar que o plano dele para a mulher e para o homem é bom, que conselhos vocês dariam para quem tem essa dificuldade? Uau! Leia a Bíblia, né? De verdade, pegue um casal maduro na fé, tá? Não pode ser qualquer crente. Pega um casal maduro na fé. Então, aqui eu vou dizer, pega ali o reverendo Elder e a sua esposa e sai um pouquinho com eles. Pede para eles para ir um dia tomar um cafezinho com eles. Ou algum outro casal maduro Andréia e o marido. Andréia Gandolfo. Pega algum casal a Cris. maduro na fé e vai bater um papo sobre a vida prática, sobre a vida real. E eu acredito que vai ficar claro o porquê os papéis são maravilhosos. Até porque o caso real, ele vai mostrar as bênçãos e as lutas. Sim, exato. Porque existem lutas. O pecado, eu olho para trás hoje e, embora os meus filhos ainda estejam dentro de casa, mas eu olho e falo assim, poxa vida, eu falhei nisso, eu falhei nisso, eu falhei nisso. Com a minha esposa eu poderia ter sido melhor nisso. Então, a gente falha por causa do pecado. O pecado, ele nos deforma em alguma medida. Mas quanto mais você tenta viver a realidade da palavra, e essa é uma luta nossa dentro de casa, desde o começo do nosso casamento, graças a Deus, a gente colhe tanto fruto. A gente colhe tanto fruto abençoado como casal, como família, com os nossos filhos, em todas as áreas do casamento. Agora há pouco a gente falou sobre a mulher com medo do corpo e tudo mais, aquilo lá que vocês citaram aí, a blogueira da internet, uma coisa assim. Eu olho para as marcas da cesárea da minha esposa, isso é lindo, isso é uma marca maravilhosa, eu amo essa marca e esse ventre que gerou os meus filhos. Deus seja louvado por esse ventre, Deus seja louvado por qualquer marquinha, embora Deus foi muito, muito bondoso com ela, em mantê-la lindíssima. Eu vou chorar de novo. Eu amo cada uma dessas coisas, porque,
isso é o que Deus fez. Ela é a mãe dos meus filhos. Foi assim que eles nasceram. Então, assim, pega um casal maduro na fé e sai um pouquinho para bater um papo. E lê a Bíblia. Lê a Bíblia, assim, tentando tirar um pouquinho os seus Baixar preconceitos. Exato. Lê a Bíblia com o coração aberto, em oração sincera diante de Deus, pedindo, Senhor, eu quero entender esse negócio aí. Legal. Me ajuda. Um conselho que eu dou é, começa a refletir quão feliz você está sendo. Não vai estar feliz, gente. Não vai estar feliz. E com certeza é pela inversão de papéis, né? É uma das possibilidades, né? Então, eu termino contando um testemunho. Eu tive uma amiga, né? Deus nos deu quando a gente morava em Chicago, essa amiga querida. Ela chegou na igreja, ela era espírita, ela chegou na igreja e se converteu na nossa igreja. E aí a gente já abraçou essa família querida, tal. Eu comecei a discipular ela, tal. E ela era uma alta executiva numa empresa de medicamentos, né? Numa farmacêutica. Ela era uma alta executiva, né? E conforme ela foi estudando a palavra, a gente foi estudando, e não foi nem um livro feminino especificamente, foi um livro sobre o evangelho, né? Porque ela era nova convertida. Ela foi estudando a palavra, ela foi falando, Ju, eu não gasto tempo com as minhas filhas, Ju, eu preciso passar isso para as minhas filhas, e não sei o quê. Conclusão, ela largou o emprego de alta executiva, vivia viajando pela empresa e tudo mais, e está muito feliz hoje, está muito feliz. Hoje ela tem até um emprego, mas é um emprego que ela gasta menos tempo, que ela não viaja. Baixou o nível de vida. Baixou o nível. Hoje ela trabalha como professora numa igreja, né? Mas ela é contratada, cuida de famílias e tal. E ela fala, hoje eu sou muito realizada. Mas ela foi formada, como não veio de um lar cristão, para ser uma alta executiva. E ela alcançou isso. E Deu legal. certo. E deu errado, porque ela não era feliz com isso. Que E legal. vocês têm algum livro para recomendar pro pessoal? Pode ser livro, filme, música, sei lá, qualquer coisa sobre esse assunto. Bom, eu tenho Feminilidade Radical, né, Muito da bom esse Fiel, livro. que é bem conhecido. Ele tem até em audiobook, para quem tem dificuldade de concentração e leitura, ele tem em audiobook. E para esposas, eu gosto muito do Esposa Excelente, da Marta Piss, que é muito bom, né? Legal. Então, Legal. Eu vou indicar O Homem Bíblico, da Nutra. E qualquer livro da Nutra, tá? isso, Pode gente, comprar são todos os ótimos. livros da Nutra. São ótimos. E existem uns livros de um autor chamado Douglas Wilson. A editora é uma editora bem pequenininha, mas os livros dele tem por aí. Tem Marido Federal, é um dos livros desse Douglas Wilson. Esse cara escreve muito legal. E existe um outro livro dele que é muito legal, que é Futuros Homens, Criando Meninos para Enfrentar Gigantes. Esse livro Legal. é simplesmente assim... Que legal. Eu, quando li, eu apanhei muito. E vale muito a pena ler qualquer livro do Douglas Wilson, qualquer livro da Nutra, qualquer livro da editora Fiel, qualquer livro da editora Cultura Cristã, qualquer livro da editora Vida Nova. Existem algumas editoras que são muito cuidadosas, seus editores são muito cuidadosos. Então você pode comprar esses livros, mas eu deixaria esses dois. O Homem Bíblico, da Nutra, e os livros do Douglas Wilson. Que Legal. bacana. E antes da Nath ler um versículo aqui pra gente encerrar, eu acho que a gente falou muito disso do orgulho e tudo mais, e de tentar enxergar o plano de Deus pra mulher e pro homem como algo bom. E o nosso orgulho, eu acredito que cai muito por terra quando a gente começa a entender que a nossa feminilidade, a nossa masculinidade não é sobre nós. É sobre Cristo. É sobre Cristo. A gente foi chamado para refletir essa imagem, para, através de ser homem e mulher, refletir a história da redenção, refletir o Criador e o seu plano perfeito. E aí nosso ego cai por terra quando a gente enxerga isso, assim, não tem como você não enxergar o plano de Deus como algo muito bom quando você olha com esse olhar que não é sobre você, assim, seu ego cai muito. Lê aí, Nath. Gente, nossa, foi muito bom. Eu queria poder falar mais vezes. Assim. Foi muito gostoso. Mas eu queria deixar o Salmos 8, de 4 a 6. Enquanto vocês estavam falando, eu estava vendo aqui. E é muito legal que fala um pouco sobre isso também. Quem são os simples mortais para que pensem nele? Quem são os seres humanos para que com eles te importe? No entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade dele todas as coisas.
Que bom que Deus nos criou, né, para ser imagem e semelhança de Deus, e como essa diferença nos complementa e nos faz refletir a Cristo, né? Sim. Gente, É isso, obrigada. gente. Foi um prazer ter vocês com a Obrigado gente. pelo convite. Que agradeço. Esperamos que bom. vocês voltem muito em breve para com um outro certeza. episódio. Legal. Muito E é bom. isso, gente. Obrigada para quem assistiu até aqui. Fiquem com Tchau. Deus. Até o próximo episódio. Tchau, gente.